Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos a pessoa do nosso Salvador bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de reunidos em Teu nome, sermos instruídos na Tua palavra, Senhor, para a edificação do Teu corpo e glorificação do Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, em meio a nossas multidões de fraquezas e fragilidades, a vivermos de uma maneira a demonstrar que somos Teus e que o Senhor é o nosso Deus. Dá-nos entendimento, Senhor, para que a Tua palavra alcance a nossa mente, o nosso coração e mude o nosso viver diário. Como o Senhor tem nos ensinado, dia a dia, de glória em glória, os que foram chamados para ser santos são santificados mais ainda. Que essa seja a nossa história, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Acho que está um pouco de eco, né? Mas vamos dar início ao estudo hoje. O título da nossa mensagem é O Inevitável. Você sabe o que é inevitável na sua vida e na minha? Muitas coisas a gente pode evitar, mas existem coisas na vida do cristão e mesmo na vida do falso crente, mas que está associado a uma igreja local, em que absolutamente essas coisas ocorrerão, como a Bíblia diz que elas ocorrerão. É preciso que a gente saiba disso, pois muitas vezes temos visto pessoas completamente atônitas, né, e perplexas com fatos que estão narrados na Bíblia que vão acontecer. É como uma pessoa que vê o sol nascer e fica, né, meu Deus, o sol nascendo. Não que o nascer do sol não seja algo, né, maravilhoso de se contemplar a criação, mas como se aquilo não fosse acontecer. É como alguém que vê chuva. Meu Deus, está caindo água do céu. Mas a gente já sabe que é chuva, né? Como nós deveríamos saber. Então, como cristão, a gente tem que saber uma série de coisas, porque elas acontecerão na nossa vida. Se é que já não aconteceram, se é que não estão acontecendo, elas vão acontecer. E Jesus deixou muitos alertas em relação a isso, para que nós estivéssemos avisados. É importante que a gente entenda que a narrativa aqui no capítulo 5 de Atos, os apóstolos sendo presos, agora não mais 2, mas todos os apóstolos, e ameaçados pelo mesmo grupo que havia assassinado Jesus meses antes, né, pouco tempo antes. Então esse mesmo grupo está lá. Poderia acontecer o mesmo com eles. A providência de Deus determinou que acontecesse de outra forma, mas eles não sabiam. Eles só sabiam o que o Senhor Jesus havia dito para eles. Que eles deveriam ser testemunhas dele. E a palavra testemunhas, irmãos, é falar a verdade até a morte. É a mesma raiz da palavra no português, mártir, né, que vem do verbete martiria. Então, eles estão aqui testemunhando a palavra. E no original também, palavra não está no sentido passivo. A palavra, ela fala por si mesma. É como em Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz, né? Às vezes no português a gente não faz essa conexão, porque no português esse substantivo, né, palavra, ele é aplicado de outra forma. Mas eu queria convidar os irmãos nós paramos no nosso último encontro, justamente na perseguição, né? Quando os apóstolos eles foram presos, deixados na prisão durante a noite, para que no outro dia eles continuassem a ser inquiridos, né, pelo Sinédrio. E nessa noite que eles estão presos, o Senhor envia anjos que libertam os apóstolos, mas sob uma ordem de que eles não deveriam fugir, mas deveriam continuar pregando o Evangelho no mesmo lugar que eles foram presos, que era o templo. E assim eles o fizeram. Então foi
mais ou menos aí que a gente parou no nosso último encontro na terça-feira. Eu vou fazer a nossa retomada, né? Aqui no versículo 26, eu vou ler apenas aqui essa parte de Atos, mas eu gostaria de trabalhar com os irmãos um outro texto da Bíblia para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui. Atos capítulo 26. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ter... Capítulo 5, 26, isso, de Atos. Trouxeram-nos, 27, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes, preste atenção, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Não é um conjunto de palavras aleatórias, como às vezes as pessoas querem fazer na igreja. Não, fala alguma coisa aí que está escrita na Bíblia, aí diz qualquer coisa aí, a gente dá amém, dá glória a Deus, está tudo certo. Não, tem que ser algo sistemático. É algo que tem começo, meio e fim. É algo que tem lógica. É algo que é aplicado à nossa vida e que inclusive dá sentido a ela. Isso é doutrina, a sã doutrina. Não é algo solto. Não é encontro de casais. Não é, sabe, refúgio, não sei nem como é que chama, né? De crianças, retiro. Não é isso. É algo que tem sentido. É algo que faz você se levantar e dormir à noite, dá sentido à sua vida, essa doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas parece que hoje em dia chegou no culto, falou qualquer bobagem, aleluia, glória a Deus, vamos embora. Cada um mais vazio do que quando chegou. Porque não tem ordem, não tem decência, não tem estudo, não tem compromisso com as coisas de Deus. Os apóstolos não ensinaram isso. E os discípulos de Jesus não aprenderam isso. Pelo contrário. Então, até os inimigos sabiam que existia o quê? Uma doutrina. Eles estavam enchendo Jerusalém com essa doutrina que eles haviam aprendido com Jesus. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mas vem cá, não foram eles que disseram? Quando Pilatos disse, o sangue dele não está nas minhas mãos. E eles disseram, esse grupo aqui, que o sangue dele caia sobre nós. E agora está dizendo que não. Parece algumas pessoas, né, que a gente conhece, que tem um comportamento X, quando você diz, mas você fez isso, mas eu não fiz. Como assim você não fez? É por isso que hoje tem gente que em todo lugar bota a câmera. Porque a gente vive num mundo de tanta falsidade, de tanta mentira, de tanta hipocrisia, que é capaz da pessoa te falar uma coisa aqui na frente, 5 minutos depois ela está dizendo outra coisa completamente diferente. Você fala, mas como assim? Você é irmã, você acabou de me dizer isso. Não, mas não foi desse jeito. Mas como não foi? Aí se você pega uma câmera, ele está lá, falou exatamente isso. Irmãos, independente de ter câmera ou não, eu quero deixar os irmãos tranquilos. Aqui na igreja não tem. E nem a gente pretende colocar. Por quê? Porque tem um que vê mais do que as câmeras. É o que toma conta daqui. É Cristo. Ele sabe o que você fez, ele sabe o que você pensou no dia de hoje. As câmeras não captam o pensamento. Mas o juízo de Deus, sim. Ele capta até a intenção do coração naquilo que você vai fazer. Imagina. Por isso que a gente não precisa de câmera. Então aqui ele está dizendo, cuidado, vocês querem lançar sobre nós o sangue deste homem, agora eles já não aceitam mais isso. Algo que eles tinham falado, né, abertamente, no meio de todo mundo. Não foi assim, isso uma reunião secreta deles e Pilatos. Eles gritaram que o sangue dele caia sobre nós e a multidão disse amém. E aí Jesus foi crucificado. Agora está dizendo que a culpa não é nada deles. É o mesmo grupo que deu dinheiro para os soldados romanos que viram os anjos dizer que os discípulos é que tinham vindo à noite e roubado o corpo de Jesus. O mesmo grupo. Por isso que Jesus no capítulo 8 de João diz, vocês são mentirosos, vocês são filhos do diabo. Vocês só sabem mentir. O pai de vocês
é o pai da mentira. Então é preciso que a gente entenda, cristão é cristão. E ser verdadeiro no mundo de mentira sempre vai custar caro. Sempre vai custar caro ser verdadeiro. Vai custar amizade, vai custar o apreço de pessoas, vai custar inclusive prejuízo financeiro, porque sendo verdadeiro você vai ter muito prejuízo financeiro. Você pode perder emprego por causa disso. Vai custar talvez até a sua própria segurança. Você pode ser preso por falar a verdade. Então é preciso que a gente entenda isso. Ontem eu tive que comparecer por ordem judicial a um órgão, e a pessoa me fez pergunta. Uma das perguntas do questionário foi o seguinte: responda, menino pode brincar de boneca? Ou deve brincar de boneca? Não sei direito como foi a pergunta, né? Mas era mais ou menos essa. Menino deve brincar de boneca? Eu disse não, porque menino é menino e menina é menina. Um órgão, né, da prefeitura, que eu estou obrigado a comparecer. Então, fui lá. Aí a pessoa disse, mas por que isso? Eu falei, porque eu sou cristão. Não está escrito aí que eu sou cristão? Você me perguntou, eu sou cristão. Isso é o que eu creio. Então, se eu tiver que responder alguma coisa porque eu creio nisso, se alguém disser que eu sou contra gênero ou aquilo, em absoluto, é claro que eu sou, porque Deus criou homem e mulher. E eu já estou em uma situação extremamente perigosa, né, para a minha segurança aí, e tantas outras coisas. Já estou vivendo isso esses dias, né, e me colocando numa situação ainda mais perigosa pelo que eu creio. Enquanto ainda tem irmãos que saem por aí dizendo que o pastor é um falso mestre, não tem o Espírito Santo, não ora, não faz aquilo. Esses mesmos irmãos, da minha condição, na condição que eu estava ali, nem na condição que eu estava ali estariam. Já teriam negado Jesus há muito tempo. Tenho certeza absoluta, porque conheço a todos que estão aqui e aqueles que eu evangelizei e preguei, conheço. Então aqui a gente percebe que essa é uma realidade inevitável. Eu só usei o meu exemplo, irmãos, inclusive ao meu próprio risco, porque se a gente dá o exemplo de uma pessoa aqui, a pessoa ficou ofendida. A pessoa devia se sentir o quê? Oh, que bom, o pastor me considerou como cristão, independente de eu não ser um bom cristão, precisar de repreensão, mas eu sou um cristão. Se ele citou ali, eu sou um cristão que estou precisando de repreensão, mas pelo menos sou um cristão. Deveria ser algo positivo, mas até isso é visto como algo negativo, porque o que eu disse, a gente vive num mundo de mentira. As pessoas querem mentiras. Você fala a verdade, elas não querem te ouvir, elas não vão te deixar like, elas não vão te dar curtida, você não vai ter sucesso. Então, não do mundo. O exemplo sou eu, pastor de 12 anos de pregação, verdadeiro evangelho, estudando a palavra do Senhor de dia e noite, sem exercer qualquer outro ofício durante esses 12 anos. E hoje em dia eu prego numa igreja, num bairro humilde, com um grupo de pessoas extremamente diminuto. E ainda nesse grupo diminuto existem pessoas que me veem com maus olhos. 12 anos de pregação. Não são 12 dias. Não são 12 meses. São 12 anos de pregação. Qual é a profissão que você passa 12 anos e que em vez de você ganhar, você perde? Você me apresenta uma? Vamos imaginar que você é pintor, que você é pedreiro, né? Não vou nem pegar essas profissões aí. Profissões normais, do dia a dia, de pessoas comuns. Será que se você é 12 anos de pintor, você perde o quê? Não, provavelmente você vai ter alguma promoção, pintor-chefe, carregado, sei lá, né? É isso. Não vou nem falar de coveiro, né? A gente tem aqui um irmão que tem muito menos que 12 anos e já teve algumas promoções no ambiente de trabalho. Mas 12 anos como pastor! Eu comecei pregando numa igreja que tinha, acho que 150 metros, a igreja da Boca do Rio. Essa daqui tem quantos? 36? Mais ou menos, né? E aí? Como é isso? Explique. Só se você acreditar na Bíblia.
Se você não acreditar na Bíblia, aí você não tem como explicar. Aí você olha para os pastores de hoje, realmente, né? Começou outro dia, fez curso de teologia, mestrado, agora tudo bem, tem 2 carros, 4 casas, viaja para não sei aonde, com a família. Afinal de contas é um servo de Deus, aleluia. Mas aconteceu isso com os apóstolos? A gente já viu, inclusive aqui na igreja, no ambiente da igreja, algumas vezes um documentário que ainda não tiraram do YouTube, pelo menos até a última vez que eu vi, que falava dos mártires, né? Você viu como os apóstolos viveram? E por que hoje tem que ser diferente? Por que todo mundo quer que seja diferente? Começando de vocês. Por que com vocês tem que ser diferente? Se com eles não for? Irmãos, o caminho continua o mesmo. O caminho falso também continua o mesmo. Então, é importante que a gente raciocine, e hoje eu vou trazer a memória dos irmãos. Eu não havia planejado, mas foi o Espírito Santo que assim organizou, pelo menos assim eu creio. E eu quero falar hoje com os irmãos de uma passagem que todos nós precisamos ter na nossa mente, que está lá em Marcos capítulo 13. Eu podia falar Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21. Os evangelistas narram nesses capítulos o sermão escatológico de Jesus pregado pouco antes, né, dele ser martirizado. Capítulo 13 de Marcos, eu quero que você entenda que tudo que Jesus está dizendo aqui, eu talvez já tenha pregado essa passagem aqui mais de uma dezena de vezes, decorrer, com certeza mais de uma dezena de vezes, no decorrer desses 12 anos, mas eu ainda acredito que para muitos vai ser uma novidade muito grande que está escrito aqui. Por mais que isso seja inevitável, inclusive para nossa proteção. Jesus aqui em Marcos, ele diz: eu falo essas coisas antes delas acontecerem para que vocês estejam avisados. Você foi avisado que ia acontecer isso. Então por que a perplexidade? Por que o sentimento de injustiça? Por que o sentimento de se vingar? Se você sabe que vai acontecer isso, né? Então aqui no capítulo 13, olhe como Jesus prega o sermão. Ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Todos vocês sabem que o templo, esse templo da época de Jesus, ele foi construído na época do profeta Ageu. E todos que já leram o profeta Ageu viram que ele foi construído de maneira bem diminuta. Inclusive foi motivo de tristeza entre os judeus, porque era bem menor do que o antigo templo que foi construído na época de Salomão. Mas Herodes, sabendo que os judeus, gostavam, desse ambiente, ele se propôs a fazer uma mega obra que durou quase 50 anos, onde ele buscou pedras de várias partes, várias regiões, e fez uma estrutura monumental, de maneira que o templo de Jerusalém, na época de Jesus, ocupava quase metade da cidade. Alguns dizem que chega de quase 40% da cidade de Jerusalém era só o templo, era uma estrutura imensa, E eles estão olhando isso. Meu Deus, que coisa linda, que construção. Como às vezes, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um prédio muito alto, A pessoa chega assim: como é que isso foi construído? Principalmente quem vem do interior, às vezes, que as casas não tem nem andar, é tudo térreo. Mas como foi que fez isso? Tem construções assim, lá em Dubai mesmo, acho que é Dubai ou Abu Dhabi, não sei, tem um prédio assim enorme, muito alto. Então, eles estão tendo essa impressão, eles estão achando aquilo lindo. E Jesus diz: vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu acho que o senhor assim é um jogador de água fria, você é um destruidor de sonhos. Por isso que eu já decidi não contar nada, só vou contar para o pastor coisa ruim, porque eu não conto coisa boa.
Porque se eu contar uma coisa boa, o pastor vai dizer, olha, cuidado, porque aquilo que você pensa ser bom, pode ser algo muito ruim. Então eu não vou contar aquilo que eu sonho, que eu estou programando, que eu estou arquitetando, porque eu já sei o que vai vir de lá. Ele está contra mim, ele está contra os meus sonhos, meus ideais, né? Tem gente que pensa assim. Jesus, graças a Deus eu encontro, né, na atitude de Jesus paz, para continuar pregando como eu prego e aconselhando como eu aconselho. Os poucos que ainda querem ser aconselhados. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André. Vocês sabem quem são? Irmãos, né? 2 irmãos e outros 2 irmãos, né? Pedro, irmão de André, Tiago, irmão de João. Lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer. Perceba, eles perguntaram uma coisa, Jesus vai dizer outra. Eles estão preocupados com o umbigo deles. Rapaz, a gente está aqui perto, se esse tempo aí cair, vai sobrar para todo mundo. Então o Senhor avisa. Eles não têm uma visão, né, ampla, como nós deveríamos ter. Nós não devemos olhar somente para Salvador, para Bahia, nem só para o Brasil. Não, a gente tem que ter uma visão do mundo. Há todo um sistema mundial anti-Deus. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Por isso que é algo assim completamente absurdo do ponto de vista da cosmovisão cristã, quando uma pessoa diz: ah, eu acho que morar num país, sei lá, ainda diz que tem país do primeiro mundo. Para mim é só o mundo, né? Mas diz que tem primeiro, segundo, terceiro, né? Eu acho que país do primeiro mundo não acontece isso. Pois é, acontece outras coisas, muitas vezes até pior. Porque a visão das pessoas é sempre uma visão egoísta. Então a pessoa diz: não, se eu morasse na Suíça, né, eu deixaria meu celular no ponto de ônibus e no outro dia, se eu voltasse, ele estaria lá. E nesses países ninguém mexe no que é do outro. Se eu morasse em tal lugar, eu deixo minha casa aberta, ninguém entra. Sim, mas acontecem outras coisas nesses locais que também são pecado e que também são contra Deus. Você sabia que esses países ditos de primeiro mundo são os países onde existe mais homossexualidade? Essa questão da ideologia de gênero vem de lá. Você sabia disso? Toda essa influência de um mundo, né, averso, ao contrário do que a Bíblia propaga. Então as pessoas às vezes elas falam, por quê? Porque só se preocupam com o seu umbigo. Tudo que elas querem é uma vida tranquila. Pois é, se você quer uma vida tranquila, você está no lugar errado. Hoje é sexta-feira, você podia ir para o cinema, você podia comer churrasquinho, podia tomar um sorvete, podia dar uma voltinha na orla, às vezes é mais tranquilo. Mas vir para uma igreja bíblica não é um ambiente tranquilo. Você vai ouvir muitas verdades que doem. E sabe por que vai doer mais ainda? Porque são verdades. Porque se não fossem verdades, não doeriam tanto. E vai doer mais ainda, porque muitas vezes são verdades que a gente faz questão de esconder e elas são descortinadas do céu para o púlpito, do púlpito para vocês. Dói, arde, mas é inevitável. Os apóstolos disseram: nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. O apóstolo Paulo disse que o Senhor me chamou para isso, para pregar a palavra. Várias vezes o apóstolo Paulo diz isso nas suas cartas. Inclusive quando ele escreve para Timóteo, que iria, né, suceder entre aspas, porque Paulo estava chegando ao final da sua carreira e Timóteo ainda teria alguns anos, né, de cristianismo, até ser recolhido à glória. Paulo diz: olha, prega a palavra, mesmo que as pessoas te odeiem por causa disso, continua pregando, Timóteo. Ele diz que Timóteo não poderia ser covarde nesse ambiente em que as pessoas tentam de todas as formas amedrontar o pregador, seja por cara feia, seja por dizer que vai embora e o dízimo vai junto e vai fechar a igreja por falta de doações e ofertas, seja por qualquer outro motivo,
Cale a boca, pregador. Pare de pregar a verdade. A gente não quer mais isso. Fale para a gente coisas agradáveis. Fale para a gente somente algo cor-de-rosa. Pare de falar as verdades cor de sangue da Bíblia. É assim que as pessoas desejam. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não vou fazer isso. Dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém... Você percebeu? A primeira coisa de Jesus é cuidado com engano. E quando Jesus diz ninguém, ele inclui você e eu. Nós podemos nos enganar, porque temos um coração enganoso. Cuidado para ninguém te enganar, inclusive você não se enganar. Lembra-se do que Paulo escreve em 1 Coríntios 15:33? Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Porque a gente tem a tendência, não vos enganeis. O que você plantar, você vai colher. Porque a gente acha que vai fazer qualquer coisa, que a gente vai fazer um monte de coisa feia e errada e que não vai dar em nada. Porque no final a gente dá uma glória a Deus, aleluia, frequenta alguns cultos, faz alguma coisa na igreja somente para não se sentir inútil. E aí acha que Deus está aceitando aquilo, que a gente está indo para o céu. Não, não está, não, Deus não está aceitando, e Ele não está só reprovando, Ele está abominando esse tipo de oferta. Cuidado. Porque Deus, Ele se sente ofendido com muitos comportamentos que pessoas que se dizem cristãos têm. A Bíblia mostra isso. E Ele diz: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Perceba que toda vez que fala de engano, sempre é grande quantidade. Toda vez que fala de salvação, de verdade, é pouca gente. Sempre assim a matemática. Mas parece que hoje é o contrário. Parece que igreja boa é mega igreja. Não, mas lá tem 30 mil membros, então deve ser uma baita igreja. Deve ser muito espiritual. Você não viu fulano? 1 milhão de seguidores. Rapaz, aí deve ser praticamente conexão a ele e Deus o tempo todo. Mas a Bíblia diz que não seria assim. Por que a gente pensa assim? Porque o mundo quer que a gente pense assim. Então é um monte de gente com o pé na igreja e a cabeça e o coração no mundo. Mas eu não sou assim, pastor. Será? Analise-se. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E fica todo mundo assustado com guerra. A gente fica assustado, irmão, quando sabe que está tendo um aumento, né, da violência por conta do tráfico e criminalidade. Rapaz, não vou sair hoje não. Você viu aí naqueles programas assim, que tem um jornalismo super sério, né? Se liga Bocão, QVP. É um jornalismo muito sério, né? Aleluia. Então eu vi lá que negócio perigoso, viu? Não vou nem sair de casa hoje. Vou ficar embaixo da cama, né? Porque vai que alguma coisa pega em mim. E para dizer, vou ficar em casa orando, não, vou ficar escondido, com o celular ligado, vendo algum programa que me distraia. Porque se levantará, cuidado, não se assuste, é necessário, preste atenção, é necessário, assim acontecer, mas não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Não é o que a gente tem vivido, e não só agora, irmãos, durante a história, muitos episódios de fomes. Estas coisas são só o começo. Imagina, esse cenário assustador é só o começo. E tem gente ainda com medo de filme de terror.
Por isso, meu filho, se hoje aparecesse, né, que não existe, um fantasma, eu digo, sim, sai daqui, tem mais o que fazer. Pelo amor de Deus, irmãos, isso é assustador. Jesus disse isso há 2000 anos atrás, e se você frequentou um ginásio, né? Você teve acesso a algum livro de história, você, meu Deus, é exatamente o que Jesus falou, aconteceu nesses 2000 anos, e agora está acontecendo mais ainda. Como a geopolítica do mundo nesses últimos 100 anos foi uma insanidade, 2 grandes guerras mundiais. Todo mundo com medo de uma terceira, por conta da invenção do armamento nuclear. Imagine, irmão. Quantos ficaram tensos com o perigo dos Estados Unidos decretar guerra contra a Rússia? Por quê? Porque os Estados Unidos é amigo, entre aspas, né? As pessoas são amigos por interesse, né? Amigo da Ucrânia, e a Rússia invadiu a Ucrânia, né? E aí, pastor, o Putin disse lá que já está com armamento nuclear engatilhado. E agora? Sério, meu filho, a Bíblia diz que não é assim que vai ser. Então, provavelmente o Putin vai passar, como passaram outros governantes dessas supostas superpotências. Mas é impressionante como qualquer notícia deixa as pessoas o quê? Com medo. Mas se você diz, o pecado te leva para o inferno, a pessoa ainda faz que sono. Eu acabei de dizer que o pecado te leva para o inferno. Sim, pastor, vá, adianta. Mas se disser, o preço do feijão e do arroz vai subir. Oh. O que é isso? A gente perdeu o referencial. A gente perde o referencial. A gente vive numa sociedade onde, graças a Deus, quando ele me perguntar, tinha uma página que eu não precisei responder de um monte de perguntas. E a pessoa perguntou, você bebe? Eu digo, não, há mais de 15 anos. Aí as outras perguntas eu nem precisei responder, porque só quem bebe, né? Então, essa questão de bebida, você vai comprar uma bebida, sei lá, um whisky, 150, 200 reais. Você compra água mineral, 1,5 litro, 2, 3 reais se você comprar no mercado, se comprar em outros lugares, pode ser mais caro. Mas assim, numa guerra que não tem água potável, você acha que o uísque vai ser mais importante que a água mineral? O uísque te mata, ele desidrata as células do corpo, deixa você mais fraco. E a água? Te salva. Mas o que vale mais para a nossa sociedade? O uísque do que a água. Percebeu como os valores da nossa sociedade estão completamente em desacordo até com a natureza do ser humano? A própria natureza do ser humano. O ser humano precisa de água. A maior parte do nosso organismo é formado de água. Você acha que o pessoal está preocupado com isso? Fala-se muito em tráfico, não é isso? Traficantes, mas vem cá. É verdade, traficantes, perigosos, armados, todo esse clima de segurança. Mas e quem consome? Você acha que se não existissem consumidores de droga, existiriam traficantes? Mas é isso, a nossa sociedade não quer enfrentar essas coisas. Por quê? Porque os próprios poderosos são consumidores de drogas. Vai numa festa de um político milionário, de um empresário milionário, falta tudo, menos droga e bebida. Essa é a nossa sociedade. E a pessoa diz, mas é aqui no Brasil. Então quer dizer que você não conhece o mundo. Nesses países de, entre aspas, primeiro mundo, é pior. É o mundo, irmãos, que a gente vive. Mas tem gente que quer olhar para o outro lado, para fingir que não está vendo. Não é comigo. Nós somos discípulos, enfrentamos de frente. Estais, versículo 9, preste bastante atenção nessa frase de Jesus. Estai vós de sobreaviso. A ideia é que você tem que estar de vigia.
Aqui na igreja a gente tem um irmão que é vigia, amém? Aleluia, glória a Deus. Às vezes ele mandou a foto dele de vigia assim, rapaz, é doidado. Se chegar o chefe, né, do irmão, e ver que ele está lá no posto, você acha que ele vai durar muito tempo no trabalho? Dura, irmão? Hein? Tá vendo? Porque ele não foi colocado ali para dormir, ele foi colocado ali para ficar de alerta. Você sabia que eu e você fomos colocados no mundo com esse propósito também? Sabe como é que a Bíblia nos chama no Antigo Testamento? Sentinela. O Senhor Jesus diz que a gente tem que ser o farol. Mas um farol desligado ajuda algum navio? Mas o farol está ali, sim, mas está ligado? Por isso que se a luz que é em nós se apagar, que desespero. Mas a gente vê uma igreja que não quer responsabilidade, só quer privilégios. Sou filho de Deus, aleluia. Eu sou salvo pela graça, oh glória. O Senhor me alcançou, aleluia. Conheço o evangelho, que maravilha. Maravilha, irmão. Temos, né, pela graça de Deus, bênçãos sem medidas. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Mas a Bíblia também traz os nossos deveres. Essa parte a gente escolhe negligenciar. Que é isso? Que tipo de cristão você é? Então o que Jesus diz é: você tem que entender que quando todo mundo estiver se desesperando, é você que tem que estar equilibrado. Eu já sabia que isso ia acontecer. Por que você vai no cartomante? Você vai na bola de cristal? Teve algum sonho revelador? Não, eu li a Bíblia. Já tinha me dito que isso aconteceu. E você não me avisou? Avisei, já até preguei. Você que não prestou atenção. Está em voz de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais. E eu não vou falar de mim aqui não, viu? Eu vou falar dos apóstolos. Os apóstolos estão aonde? No tribunal. Era o tribunal dos judeus. O Sinédrio era uma espécie de STF, Congresso Nacional, e esplanada, e onde o Palácio do Planalto, tudo junto. Rapaz, que demônio é esse? Pois é, era assim lá. Eles eram poder legislativo, né? Tinham poder lá judiciário, porque eles decidiam as coisas conforme a lei, pelo menos deveriam. Eles também tinham essa questão de interpretar a lei. Era a exclusividade deles. E a própria execução da lei, eles que diziam quem está executando certo, quem está errado, tal. Tudo reunido. E eles estão lá diante deles. Tribunais e sinagogas. Sereis açoitados. É o que vai acontecer com eles. No capítulo 5. Eles vão ser açoitados. Eles vão ficar tristes? Não, eles vão sair comemorando. Por quê? Porque eles já ouviam, eles já tinham ouvido isso. E eles viram aquela verdade se cumprindo neles. Estão no caminho certo. Eu não sei se vocês já fizeram trilha, irmãos. Eu já fiz, há muitos anos atrás. Irmãos, às vezes a gente pensa que está perdido. Aí de repente você vê um marco, né? Um marco é uma pedra, alguma coisa que diz que é naquela direção. Que alívio! Vocês já acompanharam pessoas que se perdem no meio de trilha e são encontrados dias depois, alguns até mortos? Então, você está no meio do nada, onde você olha para um lado é mato, o outro é mato, na frente é mato, atrás é mato, tudo é mato. Você às vezes pode ficar dando voltas, não sai do lugar que tudo é igual. Mas de repente você diz, é por aqui. Essa é a ideia do texto. Esse é o nosso mapa do futuro, que já é presente. Jesus está dizendo, ó, é por aqui, viu, que vocês têm que andar. Estou avisando vocês porque é isso que vai acontecer no caminho de vocês. Isso tem que acontecer e tem que ser assim. Nunca vai existir um cristão que não passe por essas coisas.
Nunca. Sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa. E a presença de governadores e reis aqui, às vezes é até risível, se não fosse algo assim tão absurdo e triste, porque está condenando muita gente para o inferno, esse engano. Uma vez eu já vi um desses da prosperidade dizendo, olha, apareceram governadores e reis, e ele tinha ido receber alguma comenda, né, nesses órgãos governamentais. Está vendo? Se cumpriu. Não, irmão, governadores e reis aqui, eles tinham a mesma função, né, de juízes hoje. Então essas pessoas estão indo até eles como malfeitores, como o apóstolo Paulo esteve diante do rei Agripa, do governador daquela região, né? Então ele vai dizer, vocês vão comparecer a essas pessoas, e vocês vão comparecer lá para ser acusados perante eles daquilo que vocês não fizeram. Mas eu vou estar com vocês, fique tranquilo. Por minha causa. Então, por minha causa, não é por outra causa. Não é porque a gente torce para o time B e não ao time A. Não é porque a gente pensa uma filosofia política diferente de outra. Não, é por causa de Jesus, é algo específico. Não tente aumentar aquilo que é específico. Só é por causa de Jesus. Qualquer outro sofrimento que não é por isso, não é para a glória de Deus. Que fique bem claro. Para lhe servir, diz de quê? Testemunho. Ó, você vai testemunhar. E eles podem até te matar, como mataram Estevão, como mataram Tiago. Por quê? Porque eles foram... O que foi que Estevão fez diante do Sinédrio? Ele deu testemunho. E aí, rangendo os dentes de fúria, levaram ele para fora e o apedrejaram. Mataram. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Percebe por que o inimigo tem tanta fúria em relação a paralisar uma igreja bíblica que seria a única instituição, que não é terrena, que é divina, que tem a autoridade da parte do Senhor para evangelizar? Falsas igrejas não evangelizam, irmão. Alguém pode ser evangelizado por um falso evangelho? Me diga, pode? Não, mas pelo menos tem uma Bíblia. Mas se você perguntar para ele qual é a visão daquele livro que está na mão dele, é totalmente diferente do que aquele livro ensina. Ou seja, esse livro que a gente está na mão. Então cuidado, para que você não queira, como muitos, alargar a porta que é estreita. Porque aquele que fez estreita vai manter ela estreita, você querendo alargar ou não. Então quando você acha que alargou a porta, na verdade você mudou de porta. Você deixou de entrar pela estreita e está agora na porta larga. Essa é larga, a outra não. Não, mas eu entrei pela porta estreita, mas ela deu uma largada. Senão eu não entrava. Você não entrou pela estreita, porque a estreita é estreita. Não vai mudar. Então aqui é necessário que primeiro o evangelho seja pregado. Mas como pregarão se não forem enviados? Percebe porque há um sentimento que existe em muitas igrejas bíblicas de se colocar as pessoas que estão na igreja contra o pastor, contra aquele que prega a palavra, para justamente criar um clima, criar um momento onde a igreja fica tão sobrecarregada em resolver problemas internos que não se tem espaço para propagar externamente o evangelho. Percebe como a obra de alguns é diabólica? Como a gente vai pregar o evangelho ali na esquina, se aqui dentro tem gente falando mal da igreja e do pastor? Mas a gente vai mesmo assim. É só o Senhor mandar. Pelo menos eu estou orando.
Se ninguém mais tiver, eu estou. Eu quero que essa verdade se cumpra na nossa vida, não só na minha. O que eu desejo para vocês, o que eu desejo para mim, todos vocês, que a gente vai morar no céu. Então ele diz, é necessário, seja pregado em todas as nações, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis. Mas como não se preocupe, irmão? Você está sendo acusado já que você não fez. Você está sendo tratado como um malfeitor. As pessoas estão fazendo coisas com vocês ilegais, injustas, absurdas. Como não se preocupar? Por quê? Deus continua no controle. Estava falando com o irmão antes de começar o culto lá de fora. Irmãos, parece que a gente olha para aquela passagem, né, de Jesus dormindo no barco, no meio da tempestade, os discípulos desesperados, e a gente diz, esses discípulos, né? Pô, irmão, a gente se desesperaria antes. Eles pelo menos tentaram não acordar Jesus tirando água do barco. Então, deixa ele dormir o bichinho. Vamos aqui tentar tirar água do barco. Quando eles viram que o negócio estava penando, rapaz, eu vou acordar. E aí acordou Jesus. Senhor, não te importa que pereçamos. Olha, a maioria aqui tinha acordado Jesus, olha, no primeiro pingo. Se vê uma nuvem de lá vindo para cá. Corre, corre, corre. Mas a chuva nem começou, mas a nuvem está vindo. Mas e se ela passar para outra direção, que o vento pode levar para outra direção? Eu falei, não, irmão, a gente tem que ser precavido, acorda ele logo. Ó Senhor Jesus. Percebe? Como a gente muitas vezes está numa situação pior que a gente imagina. Não acredito que Pedro negou Jesus 3 vezes. Oh, meu irmão. Só foi 3 pela misericórdia de Cristo. Porque se deixasse Pedro lá, era 10, era 20, era 15, era 30, era 40. O medo, quando controla alguém, ele controla. Uma pessoa com medo, ela faz qualquer coisa para tentar salvar a sua vida. Por isso que Jesus disse, não temam pela sua vida. Não deixem o medo de preservar a sua vida superar o amor que vocês devem ter por mim. Por isso ele diz, de maneira tão clara, todo que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Então aqui é necessário. Não os preocupeis com que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Tem gente que nunca vai passar por isso. Por quê? Porque tem medo. É triste isso. Mas Giovanni retratou algo que sempre aconteceu na história do cristianismo. Em determinados momentos que cristão está passando, existem momentos onde feras, né, querem ir contra ele, para ele entrar numa casa, e um monte de gente está correndo com medo daquelas feras. Ele também está com medo. Aí aparece uma pessoa e diz, olha, se você tiver fé, elas não vão te pegar. 2 leões aqui, e uma escadinha para você passar no meio. Já tinha um monte de gente corrido. Eu disse, rapaz, não vou voltar para lá não. Tem que passar por aqui, né? Senhor me ajuda. Será que foi fácil para ele? Mas ele sabia que não tinha outro caminho. Para quem nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Que adianta manter a minha vida aqui por 10, 20, 30, 40 anos? Ter uma qualidade de vida por 10, 30, 40, 50 anos. E depois? E depois, irmãos, o seu pior dia aqui na terra é um sonho de verão no inferno. Você acha que sua vida em algum momento foi muito difícil aqui, ou vai ser? Mas, irmãos, comparado com o inferno, é maravilha. O inferno, assim como o céu é um lugar de alegria indescritível, a ponto de Paulo dizer, o que eu vi, não existem palavras que possam traduzir. O inferno também. Então aqui ele diz, olha, cuidado,
Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Mas, irmãos, para isso acontecer, existe uma outra verdade que é dita para a gente lá em Efésios. Não vos embriagueis com vinhos, que produz o quê? Dissoluções, contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você acha que ser cheio do Espírito Santo é fácil? Você acha que ter uma vida cheia do Espírito Santo é chegar, dar uma lidinha, uma oradinha, tudo inha, e aí pronto, cheio do Espírito Santo, aleluia? Você acha que é isso mesmo? Você já viu na Bíblia as pessoas cheias do Espírito Santo, como elas vivem? Eu queria que, sinceramente, a gente pegasse assim, eu vou fazer isso agora na minha mente. Você pega você, no meu caso, estou pegando eu, e você pega um crente cheio do Espírito Santo. Será que é igual? Deveria ser. Porque só existem dois tipos de crente: o verdadeiro e o falso. Então aqui ele diz: quando pois, cuidado, versículo 12, um irmão entregará à morte outro irmão. Isso aconteceu. Caim e Abel. Nem entregou, ele mesmo matou. O caso de José, os irmãos tramaram a sua morte, só não mataram, primeiro por causa da providência de Deus, o propósito de Deus na vida de José era outro, e porque eles pensaram: rapaz, se a gente matar, a gente não ganha nada, se vender como escravo, a gente diz que ele morreu, nunca mais a gente vai ver ele e ainda ganha um dinheiro por fora. Os irmãos de José que fizeram isso com ele. Os irmãos de Jesus, antes da conversão deles, foram junto com a mãe e as irmãs, dizendo que Jesus estava fora de si e querendo pegar ele à força para levar de volta para casa. Também esse evangelho de Marcos. Os irmãos de Jesus, evangelho de João capítulo 7, não acreditavam nele. E às vezes a gente fica com uma série de sentimentos, né? Porque alguém da nossa parentela não está querendo andar nos caminhos do Senhor. Irmão, se a gente está querendo andar no caminho do Senhor, é milagre. Porque a nossa natureza nos levaria para milhares de léguas longe do caminho do Senhor. O pai ao filho, um pai entregar o filho, é assim que vai ser. Nunca vi isso, nunca viu? Você nunca leu o Evangelho de João, não, foi? Aquele ex-cego de nascença, né? Que ele era cego até quando Jesus curou. Quando chamaram os pais, o que foi que os pais fizeram? Ó, ele é meu filho. Não posso negar a certidão de nascimento de lá, né? Se eu disser que não é, depois vocês me pegam na mentira. É meu filho, mas não tem nada a ver com esse negócio que ele está falando aí de Jesus. E João deixa claro. Por que eles falaram isso? Com medo. Porque eles já sabiam que se alguém falasse alguma coisa boa de Jesus, ia ser expulso. A fé judaica. Abandonaram o filho que era cego e que foi curado. Pais, imagine, você tem um filho que tem uma enfermidade incurável, Jesus cura e depois eu não tenho nada a ver com isso. É a atitude dos pais. A gente passa pela essa narrativa e nem percebe a falta de amor natural de pai e filho, filho e pai. Por quê? Por causa da fé. Não é por acaso que a palavra é uma espada. Ela não vai unir todo mundo, pelo contrário, ela vai separar os santos do mundo, ou de todo mundo. Eu e você não somos todo mundo, nós somos santos. O mundo inteiro pertence ao maligno, mas nós somos, está escrito no livro que eu creio. E se alguém quiser me prender por causa disso, faz parte. Mas o mais assustador é quando pessoas da igreja se levantam contra essa verdade. Até achei engraçado uma frase que eu li.
Um pastor dizendo assim, que alguém foi falar com ele, dizendo assim: pastor, não critique o irmão desviado, ore por ele. Aí o pastor respondeu, o pastor falando, né, com outras pessoas, disse: pois é, essa pessoa que disse para eu não criticar, mas orar, ela não orou por mim, ela veio e me criticou. Você percebe que aquilo que as pessoas cobram de você e de mim, quando a gente tem atitudes cristãs, elas mesmas não fazem e não querem fazer. Então quando a pessoa diz assim: pare de criticar e vai orar, será que ela orou antes? O que é que Paulo fala dos inimigos da cruz de Cristo? Paulo já havia chorado por eles. Uma das funções do pastor é orar, inclusive pelas pessoas que estão desviadas, inclusive pelas pessoas que me desejam mal. É minha função. Ah, pastor, você faz... é a minha função. Eu não estou fazendo nada demais em fazer isso. É a minha função. E Deus vai me dar graça para realizar aquilo que Ele determinou que eu realizasse. É Deus, não sou eu não. Mas cada um dará conta de si naquele dia. Por isso, cuidado. Aquele que diz: pare de criticar. Mas como assim? Por que está criticando? Não é pare de criticar? Não entendo. Você vê a incongruência, né, na atitude daqueles que estão contra a palavra. A verdade sempre revela o erro, irmãos. Por isso que se chama luz. E as trevas não podem se esconder dela. Continuando, e já concluindo. Parece que, quando eu chego nessa parte, às vezes eu fico achando assim: não é possível. Sabe, irmãos? Parece que não é possível. Não é possível que isso seja verdade para a maioria daqueles que se dizem evangélicos. No Brasil, por exemplo, estatísticas dizem que no nosso país temos mais de 40 milhões de evangélicos, né? Eu não acredito nisso, né? Mas dizem. Quando ele diz: olha, haverá e se levantarão contra os seus progenitores e os matarão, filhos matando os pais. Versículo 13: sereis odiados de todos por causa do meu nome. E por que todo mundo quer ser amado por todo mundo? Eu aqui não vou falar isso, depois eu vou ficar de mal. Depois você não gosta. Eu quero manter a minha amizade com essa pessoa, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa? Como assim? Não entendi. Se você quer manter uma amizade, um relacionamento independente de qualquer coisa, pois é, esse relacionamento, essa amizade, essa qualquer coisa virou o seu ídolo. Sereis odiados. Como é que a gente espera pregar o evangelho e ser amado? Percebeu por que essa frasezinha é tão antibíblica? Jesus te ama. Mas como você diz isso? Jesus te ama. Com que autoridade você diz isso? Se você nem com Jesus anda. Porque se andasse, não evangelizava desse jeito. Eu não sei se Jesus te ama. O que eu sei é que Ele me mandou dizer para vocês que vocês se arrependam e creiam nele. E aí serão salvos. Isso eu sei, está escrito. Mas se Ele te ama, eu não sei, porque Ele odeia pecadores que não se arrependem. E a Bíblia tem muitos textos que dizem isso, expressamente. Não, mas Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Está escrito naquele versículo, aquele. Só se for na Bíblia de Satanás, porque na de Deus não tem. E você nunca vai ver o pecado andando sozinho. Ei, pega! O que foi? O adultério acabou de sair, rapaz. Pega ele. Pega o pecado da ira. Ira. Pecado do ira. O pecado só é pecado na vida do pecador. É o pecador que carrega o pecado, que faz separação entre ele e Deus. Como assim Deus ama o pecador? Deus ama o pecador e abomina o pecado? Que filosofia maluca é essa? Não provém da Bíblia. Nós somos autorizados a pregar a verdade e nada mais e nem nada menos que ela. E a verdade é essa: arrependam-se.
e creio em Cristo. E esse é o único caminho de salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ele é o único caminho de salvação. E para você chegar a Ele, tem que ser por meio do arrependimento e fé. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Quem disse isso? Jesus. Aí você sai por aí dizendo: Jesus te ama. Como assim? Ele não autorizou você a falar isso. Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Depende do que você acha maravilhoso. Se você acha maravilhoso renunciar tudo, tomar sua cruz e seguir o caminho de Jesus, então Ele tem realmente um plano maravilhoso para você. Aleluia! Mas se você acha que maravilhoso são as coisas do mundo, então isso não é o plano de Deus, não. E nem de Jesus. Porque se evangeliza tanto fora da Bíblia, se é que é evangelismo, né? Eu estou usando essa palavra num sentido, né, que não é o bíblico. Porque um evangelismo que não é bíblico não é evangelismo. Mas por que as pessoas se propõem a supostamente evangelizar usando mais filosofias humanas do que versículos bíblicos? Do que a verdade sistemática das Escrituras? Somos todos pecadores, carecemos da glória de Deus. Precisamos que a graça nos alcance. Aleluia, é graça. É graça. E ela produz em nós arrependimento e fé. Se não produz arrependimento e fé, não é graça. Simples assim. Então ele diz aqui: sereis odiados. Mas e por que pastores hoje são tão amados que chegam a ser amados por famosos do mundo? Que curtem e seguem. Mas como assim? A Bíblia diz o contrário. Porque a palavra deles não é o sal do mundo, mas é o docinho. E quem não gosta de um docinho? Quem não gosta de um afago, de uma falsa profecia de que todos os seus desejos serão realizados independente do que você venha a fazer, independente do seu relacionamento com Cristo? Quem não gosta de alguém dizendo isso para você? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Perceba, esse ódio também que glorifica o nome de Cristo, como está lá no Sermão do Monte, é um ódio específico. Se as pessoas te odeiam porque torcem por um time diferente de você, isso não glorifica a Deus. Se as pessoas te odeiam porque você pensa ou defende um sistema político diferente do delas, isso não glorifica a Deus. Se as pessoas te odeiam porque você tem uma visão, entre aspas, de alguns comportamentos do mundo diferente do delas, então isso não glorifica a Deus. É Cristo. Quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber a não ser Cristo e isso é o centro do Evangelho. Se não temos isso, não temos nada. Pode ter toda a parafernália teológica por fora, mas se a pedra fundamental não é Cristo, aquela instituição religiosa não se sustenta. A única rocha de sustento é Cristo. E este crucificado. Por amor aos seus. Ele foi moído. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até quase o fim. Olha, irmãos, tem gente na igreja que quer 13º, férias, todos os direitos trabalhistas no ambiente da igreja. Não, pastor. Até quando eu trabalho na minha empresa, eu trabalho 12 meses e tenho direito a 1 mês de férias. Mas por que na igreja não tem isso? Aqui não tem, mas em muitas tem. Você sabia que pastores da maioria das instituições tiram férias? Eu que nunca tirei, porque eu devo ser maluco. 12 anos ininterrupto de pregação. Então, a maioria é carteira assinada. Uma pessoa me perguntou: vem cá, qual é o salário que a igreja te paga? Eu precisei responder, porque isso é uma questão oficial, né? Eu disse: não, lá na igreja não recebe salário, o nome é auxílio. E é de acordo com as ofertas. E outra coisa, a prioridade
Não é o meu auxílio, a prioridade são os irmãos. Depois que os irmãos, eles são visitados, né, pelas ofertas, os irmãos que precisam ser ajudados, aí, se sobrar alguma coisa, aí tem o auxílio pastoral. Era para ser assim? Não, não era. Se as pessoas fossem mais generosas, não era para ser assim. Mas no ambiente que a gente vive é assim. Faltam muitos. Como a gente leu lá no capítulo 5, né? Então, pouquíssimos Barnabés na Bíblia. Até os Ananias e Safiras somem também. Quer dizer, não, já que vou dar e vou morrer, então o filho não dá nada. Pelo menos eu uso o dinheiro que eu iria para o inferno antes, eu uso para ter uma alegria aqui na terra e para o inferno depois. Aleluia! Olha como eu sou inteligente. Ainda bem que eu li Ananias e Safira. Porque eu estava até com essa ideia de vender, dar uma parte assim, mas eu vi que não adianta, só vai acelerar a minha morte. Então pelo menos eu aproveito, faço uma viagem, vou num restaurante legal, dou um passeio no shopping. E Deus me mata só lá na frente e me leva para o inferno. Como uma pessoa assim pode viver em paz, irmão? Aí a gente lê, porque os irmãos de Filipos pegaram emprestado para sustentar Paulo, enquanto ele estava fazendo missões em Corinto. Mas como assim? Não, nem o dízimo é bíblico, que dirá isso? Tomar emprestado? Aí depois diz, mas eu quero evangelizar. Porque eu estudo bíblico na minha casa. Porque eu estudo bíblico não sei aonde. É mesmo? Mas como assim? O que você tem feito pelo reino de Deus e para a expansão dele? É essa geração, irmãos, que acha que tem direito de tudo e nenhum dever. Acha que pode fazer tudo e que vai ficar impune. Não vai. Nós temos um justo juiz. Por isso eu disse para uma irmã em Cristo, é muito melhor ser o que sofre pelo engano do que o enganador. É muito melhor ser o injustiçado do que aquele que comete a injustiça. Mas, segundo a maioria, parece que não é assim. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que percebeu como perseverar até o fim, é impossível sem estar cheio do Espírito Santo. Olha, irmãos, Demas é um paradigma para muitas coisas. Por exemplo, Demas é uma pessoa que perseverou. Ele perseverou a ponto de Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, olhar para ele e dizer, rapaz, Demas é crente. O falso cristianismo de Demas foi algo assim tão forte, que até Paulo olhou para ele como o quê? Um cooperador do mesmo patamar de Lucas. Então, a questão de Demas não é só aquela questão da traição, que está lá em 2 de Coríntios, perdão, em 2 Timóteo. Não, é você pegar Demas, ele aparece em 2 outras cartas. E Paulo chama ele de quê? Meu cooperador na obra de Cristo. Percebeu como é difícil perseverar até o fim? Se Demas amou o mundo daquela época, que não tinha computador, não tinha smartphone, não tinha shopping center, não tinha avião, não tinha Disneylândia, não tinha nenhum desses prazeres que tem hoje no mundo, e ele abandonou Paulo por amar o mundo naquela época. Imagine a gente com tantos e tantos prazeres assim, a gente chega a ficar perdido. É só aquele que perseverar até o fim. Por isso que uma das coisas mais tristes que eu vi ao longo desses 12 anos, e que se repete infelizmente, é uma tristeza. Às vezes chorei por isso, e Deus é testemunha. Pessoas que começaram tão bem e rapidamente se distanciaram da fé, da vida cristã correta. Começou tão bem. Por que não continuou? Porque não é fácil.
Se fosse fácil, a maioria seria salva, mas não é a maioria. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Se fosse fácil, irmãos, a porta não era estreita, a que leva para o céu, era larga. Se fosse fácil, o caminho não era apertado que leva para o céu, ele era o quê? Espaçoso. É difícil perseverar até o fim. Muitas pessoas, como a semente no solo rochoso, começam, rapaz, que coisa boa é ser crente. Mas quando qualquer versículo bíblico se levantar contra as suas pretensões, na mesma hora abandona a fé. Se não publicamente, mas internamente, que é a mesma coisa para Deus. Não, isso daí eu não faço. Sou crente, mas não faço. Eu não sou crente desse tipo, não. E como assim? Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero já concluir. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, você pode até não acreditar, irmãos, mas o anticristo está vindo. E vai ser exatamente como o Apocalipse falou, vai ter um governo mundial. E vão perseguir os verdadeiros crentes mais do que já são perseguidos hoje. Qualquer dúvida é só ler Apocalipse, lá está muito claro. O abominável da desolação, situado onde não deve estar. Sabe por que ele não deve estar? Ele não deve estar na igreja, mas é lá que ele vai estar. A gente viu uma antivisão, é como se a gente tivesse visto uma espécie de trailer. Na época de eleição, quantos políticos subiram no púlpito para fazer campanha e para receber oração? Muitos desses políticos nem evangélicos eram. Mas vem cá, como assim? Mas o púlpito na igreja não é para pregar a palavra? O que é que esses homens estão fazendo lá? Parece que é normal, né? Pois é, para Daniel não era. Essa passagem do livro de Daniel. Ele está aqui sendo repetido pelo Senhor Jesus. É abominação para o Senhor quando você pega a única instituição que é santa do seu nascimento até a sua subida para o céu, que é a igreja, e você profana ela, trazendo para aqui ambições humanas, fazendo dela fonte de negócio, de lucro. Por exemplo, as pessoas não conseguem entender, mas pastor, o senhor tem 12 anos de pastor, como assim? Não consegue se sustentar? Não. Isso é a realidade. Esses dias, uma pessoa foi me ajudar e aí viu as marmitas que alguns irmãos sensibilizados me deram para comer. Que essas marmitas aqui, não, alguns irmãos da igreja que sabem que eu estou passando por um momento muito difícil da minha vida, e aí ficaram preocupados que eu estou emagrecendo, e me deram uma marmita. Eu comi. Então, como assim? Não, está na Bíblia. É por isso que as pessoas não querem ser servo de Deus. Elas querem muitas vezes pregar a palavra. Não tem compromisso. Você chega lá, estuda e prega. Pastorear é outra coisa. É outra coisa. É algo que você vai passar muito mais tempo fazendo isso num ambiente fora da igreja do que na própria igreja. Orando, estudando, em comunhão com Deus, para poder guiar o povo de Deus conforme a vontade dele. Glória a Deus. Mais uma vez, qual é a referência de Atos? Nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Como foi o caso do bezerro de ouro? As pessoas reclamaram porque Moisés estava orando demais. Mas esse Moisés, 40 dias quase lá com Deus, não tem mais o que fazer não. E Moisés estava fazendo o que 40 dias com Deus? Qual o quê? Intercedendo pelo povo. E o povo diz, não, a gente quer outro líder, outra coisa. Imagine, irmãos. Por isso que eu particularmente não posso me enganar. Se acontece qualquer coisa no ambiente da igreja, é isso mesmo. Mas tem pessoas que acham absurdo, mas pastor, como pode? Uma igreja tão pequena, pessoas assim, contra isso, contra aquilo. Ô irmão, você nunca leu a Bíblia não? É desde o começo que é desse jeito.
E no Novo Testamento também. E a gente acha que na nossa geração vai ser diferente. Que a igreja vai ser assim, um clube onde é todo mundo sorrindo, brincando e pulando. Não, meu filho, isso é show. No show do mundo é assim. Você paga para ouvir o cantor que você gosta, aí está todo mundo lá. Por quê? Porque quer que gosta daquele cantor, daquela música. Ele está lá pulando, dando uma risada. Igreja não é assim, não. Igreja não é show. É a casa de Deus. Você achando ou não. Aqui é casa de Deus. Jesus nos apresentou dessa forma. Casa de oração. Então, para concluir, quem estiver em cima, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. O que é que Jesus está dizendo aqui? Do que adianta você levar alguma coisa se perder sua vida? Quantas pessoas às vezes, né, morrem porque reagem a um assalto? Quer o celular? Toma! Eu estou pagando. É, meu filho, você tem vida para pagar. Do que ir para o inferno. Não, pastor, se eu só estou te me matar, eu vou para o inferno. Se você está lutando por um celular e você me dizer que não é avarento, aí eu não sei mais nada de Bíblia. Uma pessoa que diz que a vida dela, que Deus deu, vale menos que um celular, então eu não sei mais o que é ser avarento. Esqueci. A Bíblia não me ensinou nada. Mas pastor, eu lutei para comprar. Não estou nada, meu filho. Foi Deus que te deu. Tudo. Inclusive isso aqui. E se ele quiser tirar por meio das mãos de um assaltante, deixa. Você viu o que fizeram lá com o Jó? Então, há um perigo de você reagir ao assalto, morrer e ir para o inferno. Pastor, nunca tinha pensado nisso. Imagine então como você estuda a Bíblia. Eu fiquei até com medo agora. E você nunca pensou nessa possibilidade? De que aqueles que reagem a assalto para poder manter o bem são avarentos. Por isso que eu não gosto. Tá vendo aí? Olha. Agora eu não posso mais proteger minhas coisas. Minhas coisas? E desde quando você tem alguma coisa? Nu nasci, nu vou morrer. Deus deu, bendito seja o nome do Senhor. É assim o cristão. Qualquer dois que passar disso é do maligno. Viu? Então, Deus dá, mas quando Deus quer tirar, não, Deus. Ninguém vai tirar. E eu não sou avarento. O pastor vai lá e me tira. Ele não está no meu coração. Celular. Quem estiver em cima, não desça. Não busque capa. Versículo 17. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O Senhor Jesus não está falando contra a gravidez, não, irmão. O Senhor Jesus está falando da severidade desses dias. Porque as pessoas grávidas e as pessoas que têm filhos pequenos, elas são mais vulneráveis. Orai para que isso não suceda no inverno. E ele ainda diz, e se for no inverno? Ainda é pior. Sabe? O inverno aqui em Salvador é tranquilo. É, meu filho, mas lá na Europa não é nada. Tem gente que se fugir do inverno morre. Porque as temperaturas são muito baixas. Abaixo de zero. Não precisa ir muito longe. São Paulo, se eu não me engano. Alguns moradores de rua morreram por conta do frio da noite. Porque o prefeito, né, querendo tirar, não sei se foi o prefeito ou o governador, acho que foi o prefeito, querendo tirar os moradores de rua, tirou os cobertores e os colchões para fazer com que eles fossem para os abrigos, eles não quiseram que eu quiser ficar na rua, morreram. Não precisa ir muito longe não, aqui no nosso país, pertinho da gente, região sudeste. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Irmão, se você olha para isso e não fica com medo, aí eu tenho até medo de você, ou por você.
Porque quando você pega a Bíblia diz assim, e Deus ficou irado com Sodoma e Gomorra, mandou fogo do céu, matou todo mundo. E até a mulher de Ló, que desobedeceu, olhou para trás, estátua de sal. E Deus destruiu o mundo inteiro com o dilúvio, salvando apenas 8 pessoas. Aí você diz, pois é, e quando for o final vai ser pior do que já aconteceu. Mas como assim? Pior do que o dilúvio? É pior. Como assim? Pois é, meu filho, está aqui. Você pega lá coisas terríveis. Teve uma época que a cidade de Jerusalém ficou num cerco e começaram a matar os seus filhos e comê-los. Imagina, canibalismo no meio do povo de Deus. Pois é, vai ser pior nos últimos dias. Por isso que Jesus diz aqui, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Percebeu porque crente de açúcar não resiste? Quando o Senhor Jesus disse a Pedro que ele tinha que ser uma pedra, é isso. Quantas vezes a gente vê repetindo a expressão, fiquem firmes. O próprio apóstolo Pedro diz que, como ele, nós também somos pedras vivas na edificação da igreja, aos olhos do Senhor. Mas o que a gente vê é um monte de crente de louça. Qualquer coisa se quebra. E depois eu é que sou malvado por falar essa verdade que está aqui. Não, pastor, você podia pregar tanta coisa boa na Bíblia, vai logo para essa passagem. Mas irmão, essa passagem é o nosso futuro. É verdade. É isso que está acontecendo. É por isso que muitos de nós às vezes entramos em conflito com a realidade. Não aceitamos a realidade como ela está sendo colocada para nós, e a gente às vezes não entende. Deus, por que isso? Por que Deus está dizendo? Você leu Marcos 13. Se ele não tivesse lido, você sabia por que isso. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, e até agora nunca jamais haverá. Se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias. Você entendeu isso? Que tudo que a gente está sofrendo ainda é misericórdia, porque vai piorar e muito, e a maioria ainda vai retroceder. Isso tudo é porque o Senhor ainda está sendo misericordioso, para que nenhum dos seus eleitos se perca. Preste atenção nessa palavra, eleitos. E a Bíblia diz que nós somos eleitos para ser santos. Cuidado quando você usar a doutrina da eleição e a palavra eleitos fora desse contexto. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Percebeu? Ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria se o Senhor não abreviasse. É o que o apóstolo Paulo, por exemplo, ensina. Não vem prova sobre nós que não possamos suportar. Antes, juntamente com a prova, o Senhor envia graça para que a gente suporte e supere ela. Pastor, não está escrito assim na minha Bíblia, porque na tradução não está tão correto como no original. Mas pastor, desde quando você entende de grego e latim? Meu filho, não entende nada não, mas estuda. E no original está dizendo isso mesmo. Porque às vezes a gente diz, Deus envia o escape. A ideia é, está vindo a provação e você procurando a porta de saída para fugir. Não está vendo que isso é contra a própria palavra? Não, porque escape no sentido de força para superar. Sabedoria para superar aquela adversidade e não fugir dela. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então não é escape para fugir não, irmão. É meio de enfrentar e ganhar. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Ainda não estou convencido. Eu acho que é escape. Eu mesmo já fugi umas 5 vezes. Mas como assim?
não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Por isso, você está em pé, muito cuidado. Porque para cair só precisa estar em pé. Vigiai e orai sem cessar, para não cair em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, sua carne nunca vai ser forte. Não, eu estou treinado nessa área, tá não. Você diz que está treinado nessa área, a probabilidade de cair nela é maior do que se você tivesse humildade de reconhecer que não estamos preparados em nenhuma área se não estivermos cheios do Espírito Santo. Nenhuma área. Você pode passar pela mesma coisa 100 vezes e 100 vezes ser reprovado. Mas como é que pode? Já passei por isso e ainda quando... E se você passa e é reprovado? Deixa eu dar um exemplo para ficar mais assim, né? Visível e para as pessoas assim gostarem mais ainda da pregação. A Bíblia diz que a gente tem que fazer todas as coisas sem murmuração. Então você está passando por uma prova. E aí você está passando pela prova. E você está cheio de fé. E você está com fé. E está passando pela prova. E você já passou 90% da prova. E aí quando tem 95% da prova, 96% da prova, você diz, rapaz, que prova difícil. Volta. Murmurou. Não, pastor, não acho que é desse jeito não. Aí é como? Irmão, não é nem só murmurar. Porque o murmurar, eu estou até diminuindo, porque a Bíblia é inclusive mais radical. Diz assim, tenha por motivo de toda alegria o passar por todo tipo de... Então é mais ou menos assim, 50% da prova, glória a Deus, aleluia. 60% da prova, aleluia, oh glória. 99% da prova, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nossa. Olha o que o pastor tem que fazer para ver se vocês entendem. Que isso, irmão? Tenha por motivo de toda alegria o passar por todo tipo de provação. Aí a gente está pronto. Não, só que eu sou crente. Deus vai pegar. Já entreguei. Cadê a alegria? Alegria, mano, você tá doido? Não sabe o que eu estou vivendo, não, é? Tem uma alegria nesse estado? É, Jesus. Tá achando que eu sou masoquista, rapaz? Não, mano. Que é isso? É doido? Não é crente. Toda alegria de ver a graça do Senhor te sustentando onde você achava que era impossível ir. Ai, Deus. Não sei se os irmãos sabem, irmão, não me levou não. Eu já fui diagnosticado clinicamente com síndrome do pânico e depressão. Então, todas as coisas que eu passo, a minha tendência era me trancar no quarto e não sair de lá por uma semana ou duas. Ou então ter alguma crise de pânico e ir para uma clínica. E tudo que eu estou passando, continuo pregando a ponto de ter gente que nem sabe que eu estou passando o que eu estou passando. Isso é o quê? Isso é Deus. E eu estou vendo isso. Tem gente que não está, mas eu estou. Dormindo sozinho, longe das pessoas que eu amo. Mas Deus está lá comigo. Glória. E eu sei disso. E Ele sabe que eu sei. Tirado da minha casa de maneira violenta. Mas Deus viu e esteve comigo em cada momento. Para que o intento dos perversos não fosse como eles pensavam que seria. Tem gente que nunca viveu isso. Eu vivi, glória a Deus. Então não é para ficar triste não. Nem quero que ninguém dependia de mim não. Minha vida é muito boa. Essa entrevista de ontem foi assim, um divisor de águas. A moça perguntou, como você considera, qual é o seu grau de satisfação na sua profissão? Eu primeiro disse, não é profissão. Ela disse, mas aqui eu tenho que botar como profissão, porque é um questionário que só tem de marcar, né? Você acha a sua profissão ruim, péssima, ruim, normal? Você está satisfeito ou muito satisfeito? Eu disse, bota aí, muito satisfeito. Mas pastor, você é doido, pastor. Ser pastor é pá! 2 vezes mais cobrado, traição, pega!
Mas é graça, irmão. É favor imerecido. Esses dias eu tive uma experiência tão maravilhosa, irmãos, que eu estou morando de favor, entre aspas. Né? Porque é Deus quem manda onde é que a gente mora, onde a gente passa o tempo aqui na terra. E aí eu estava lá, de madrugada, pensando. O Espírito Santo de Deus assim disse: você se lembra que você ficou quase 10 anos sendo difamado e mal falado porque você dava abrigo para moradores de rua na igreja? Pessoas que não tinham teto. E muita gente saiu da igreja, pessoas de condição, porque diziam que não iam para o mesmo ambiente que moradores de rua frequentavam, no caso do caso. Quantos foram ajudados? Quantos? Ah, mas não estão aqui. Tem irmãos que estão aqui, não estão? E não tem vergonha disso, glória a Deus. Quando a gente planta, irmãos, a gente colhe. Você sabia disso? Por os dois lados. Porque Deus não é injusto. Eu não estou dizendo que Deus está me acolhendo agora porque eu fiz aquilo no passado. Não, irmãos, é graça. É graça o que eu fiz agora, é graça o que Deus está fazendo por mim agora. Mas você não pode olhar para essas duas situações como se elas não estivessem conectadas à luz da Bíblia. A própria Bíblia diz: olha, lança o seu pão sobre as águas. Vai acontecer. Depois de muitos dias eu acharás. Está vendo? Você planta. O Senhor se esquece quando você ajuda alguém? De jeito nenhum. Não. Mas as pessoas é tão ingrato. Mas você fez por elas? Não, eu fiz pelo Senhor. Então pronto. Glória a Deus. É sempre o Senhor. É sempre Ele, é tudo dele, é por Ele, é para a glória dele. O que Paulo está falando, irmãos, não é uma frase de efeito, não, é uma realidade palpável para o cristão, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória seja dada a ele, somente a ele, eternamente, amém. Glória a Deus. Não é frase de efeito não, irmão, isso é verdade na vida do crente. Amém. Faça o bem, não se canse de fazer o bem. Mas as pessoas estão fazendo tanto mal, perdoe, ame, não guarde mágoa. Glória a Deus. Você tem a ganhar com isso, do ponto de vista cristão, se você é crente. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele lá, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. A multiplicação de falsas igrejas e falsos mestres na nossa geração, irmãos, é algo que nunca aconteceu antes da história. Qualquer pessoa que estuda a história da igreja entende o que eu estou falando. Nessa proporção que a gente está vivendo, nunca aconteceu. A ponto de quando você pregar a verdade, de cada 10 evangélicos, 9 ficam assim. E é assim, é? E é assim? Mas eu sou evangélico há 10, 20 anos. E é assim, é? E estava fazendo o que na igreja? Ah não, eu sou do corinho. Eu fico a semana inteira treinando para ir para frente, louvar, acho tão legal. Boto aquela roupinha, perninha, com o nome daquilo, com a echarpe, o saltinho, e fico lá na frente com as outras irmãs. Passo a semana inteira treinando os passinhos. E ler a Bíblia? Não, precisa. Eu já estou lá fazendo minha obra. Você está achando que eu estou mentindo? Você nunca frequentou uma falsa igreja. Não, eu sou líder do grupo de casais. Você estuda a Bíblia? Não, eu sempre fico planejando o próximo encontro de casais. Vendo qual é o hotel que está na promoção. Sempre coisas super espirituais. Qual vai ser a comida? Isso é muito importante. Meus irmãos podem querer me matar depois. Café da manhã, essas coisas. O ano todo programando isso. É o meu ministério. E ora, não, precisa? Não, eu preciso de uma pessoa, né, conectada com preços, valores, isso e aquilo. Anos da igreja fazendo isso. E ainda é líder de um suposto grupo dentro da igreja.
Essa é a realidade do mundo evangélico aí fora. Não acrediteis. Eles operarão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, eu quase fui enganado. Comecei no falso evangelho. Por isso que eu não conto a minha conversão de quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, não. Eu conto minha conversão de quando eu conheci a verdade. 2 anos depois. Então, cuidado. Porque se você acredita na mentira, você não está salvo, nem liberto. Porque é a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fora da verdade só tem o quê? Condenação e juízo. Está em voz de sobreaviso. Percebeu mais uma vez essa palavra? Sobreaviso. A ideia aqui é como um vigia, como um sentinela, que fica à noite acordada. Porque ele tem que ficar atento para que nenhum inimigo consiga invadir a cidade. Até ele ser rendido por outro, que vai ficar também atento. Agora é a nossa vez de estarmos atentos. Nós estamos sucedendo uma geração que veio antes de nós. Mas parece que a gente está de férias. Está em voz de sobreaviso. Vos tenho, tudo vos tenho predito. O que significa isso? Dito por antecipação. Eu te disse, não te disse? E aí? Como é? Você percebeu porque o Senhor Jesus falava sempre, depois das cartas endereçadas às 7 igrejas, lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque 200, 300, 500 pessoas podem ouvir a mesma pregação e só fazer efeito em um. Não é só ouvir. Não é só conhecer intelectualmente, é conhecer experimentalmente. É viver aqui. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai ter que viver. É inevitável enfrentar as provas que Cristo diz que a gente enfrentaria. É inevitável o sofrimento por amor a Cristo na vida dos crentes. É inevitável sermos colocados sistematicamente em posições desconfortáveis. É inevitável sermos colocados em lugares que a gente naturalmente fugiria. Olha o exemplo de Jó. O que eu mais temia me sobreveio. Eu esperava que isso acontecesse. Esperava muita coisa, mas isso, como cristão, é inevitável. Em algum momento você vai ter que dar prova de que você ama mais a Cristo do que a sua própria vida. Para que você saiba que a graça na sua vida não foi em vão. Quando Jesus disse, e eu repito aqui, concluindo, já fechei a Bíblia, vocês vão ficar em paz com isso. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Jesus não está exagerando, irmão. Não é uma hipérbole. Não é uma frase simbólica. Não é isso mesmo que ele disse. Se você tentar salvar a sua vida, se você tentar fazer a sua vida mais tranquila, o seu caminho mais tranquilo aqui na terra, você se desviou e perdeu sua vida. É por isso que um dos poucos, assim, né? Porque sempre são poucos, que entenderam essa verdade, assim. Não são muitas frases dele que são... Ele não é conhecido por ser um grande teólogo, mas com certeza foi um dos maiores cristãos que pisaram nessa terra. Jim Elliot. E ele disse uma vez uma frase que depois, né, soubemos que foi ele que disse:
Às vezes é preciso dar até o que não temos para ganhar o que não podemos perder. Aí alguém ouve e diz: pastor, não entendi nada. O senhor não é maluco? Não, ele é crente. Às vezes é preciso dar o que não temos. Você acha que dinheiro está falando de quê? Da vida dele. Nunca foi dele, mas ele dá. Para que a gente não perca. Que a gente não pode perder. O que é? Salvação. Você entende isso? Se você conhecer um pouquinho assim da biografia de Jim Elliot, você vai entender. Ele foi pregar no Equador, numa região, né, de selva, para uma tribo que era conhecida por sua violência, né, no tratamento com os estrangeiros. E a própria tribo fingiu assim que estava sendo amigo deles e depois o assassinaram. Mas olha que impacto maravilhoso. Olha como se cumpre na vida de Jim Elliot a bênção da posteridade. O filho dele não ficou com ódio dos assassinos de seu pai. Pelo contrário, conheceu o assassino, evangelizou ele, se tornou amigo dele e levou para conhecer os Estados Unidos onde ele morava. No filme tem tudo isso. Às vezes é preciso dar o que não temos para ganhar o que não podemos perder. Ganhar, porque salvação não se merece. Você ganha. Mas é como disse um pastor do passado, a gente vive como se tudo dependesse da gente, mas a gente sabe que no fundo tudo depende de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse alerta tão amável que o Senhor nos concedeu. Em primeiro lugar, para mim, nessa noite, eu te louvo, Senhor, por cada tribulação que temos vivido, pois são essas tribulações que têm sido instrumentos para a edificação do nosso caráter cristão. O Senhor sabe como nos edificar. Quem somos nós para questionar os teus meios, Senhor? Por isso, desde já eu te peço perdão pelos momentos de insensatez que eu posso ter me queixado, Senhor, das provações. Perdoa-me, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa alegria que o Senhor tem para nós, essa paz que o Senhor tem para nós, esse amor que o Senhor tem para nós, que o mundo não conhece, mas que o Senhor, por sua graça, tem nos dado a conhecer. E não somente conhecer, mas viver de tal forma que o teu amor, a tua alegria, a tua paz sejam vistas em nós, pelo nosso justo proceder. Que seja assim, Senhor, a história da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e saia daqui regozijando de alegria, porque se o negócio está difícil, é porque está no caminho certo. Deus abençoe a todos. Aleluia! Glória! Oh, glória! Obrigado, Deus. Senhor, me perdoa, porque eu tenho me alegrado tanto quanto meus irmãos, Senhor. Aleluia!